Olá, meus irmãos, bom dia. Eu quero ler com vocês, nesta manhã, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 17. Segunda Tessalonicenses 3, 17. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Amém. Eu fiquei meditando nisso agora de manhã, eu estou lendo Tessalonicenses, tenho lido Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2, já há algumas semanas ou alguns meses, eu não sei mais bem. E hoje me chamou a atenção isso, é assim que eu assino Paulo falando, embora não seja uma expressão rara em Paulo, ou está somente aqui. Paulo usou diversas vezes de amanuenses, isso não era algo estranho. Pedro também usou. E essa expressão de que ele assina, de que o autógrafo é dele, aquela parte final é dele, é comum você encontrar isso na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 16, 21. Você encontra isso na carta também aos Gálatas 6, 11. Você encontra isso em Colossenses, né? 4, 18. Encontra isso em Filemon 19. Então, ou seja, a palavra de Deus nos chama a atenção para coisas curiosas que você já passou e repassou e não tinha pensado nisso. Mas eu comecei a pensar agora, enquanto eu lia as Escrituras, orava, sobre a nossa digital. Como nós deixamos a nossa digital naquilo que fazemos. Nós deixamos nossa digital, e eu comecei aqui a anotar algumas coisas, conforme iam aflorando. Nossa digital, basicamente, como seres humanos, como criaturas, nós não somos criador, seres humanos pecaminosos, nós somos pecadores, ainda que regenerados, mas pecadores. Então, nós temos digitais que são mais ontológicas, no sentido de que elas fazem parte da nossa natureza essencial. E a partir dessa marca geral, há subdigitais, ou digitais de características que são subcaracterísticas nossas. Então, todos nós temos a mesma matriz, fomos criados à imagem de Deus, nos distanciamos de Deus, fomos reconciliados com Deus em Cristo, mas mantemos a nossa grande marca. E, ao mesmo tempo, agora, aspectos da personalidade e há aspectos também da nossa formação e de circunstâncias da nossa vida que vão, de repente, marcar determinada obra, determinada construção. Então, eu comecei a olhar aqui, pensar, e me perdoe, eu falo isso tanto de memória, se houver um equívoco de data ou de interpretação, eu creio que se eu interpretar algo errado aqui, que é bastante provável, não anula a tese. Então, eu creio que o Machado de Assis, por exemplo, ele revela bastante o seu espírito sombrio em suas obras, talvez até mesmo fazendo uma espécie de autobiografia. Bom, eu atribuo isso parcialmente à sua própria formação, que ele oculta, né? Ele não fala sobre seu pai, mãe, madrasta, é algo que está bastante oculto, e também a cor da sua pele. Isso parece ser algo tão notório que, quando ele morre, um amigo dele, o José Veríssimo, chama de mulato, mas elogiando o seu necrológio, ele é repreendido por Nabuco, pedindo que ele corrigisse isso, porque certamente ele não gostaria, o Machado de Assis, de ser classificado assim. E, por outro lado, certamente achando mais nobre a expressão, o Nabuco associa aos gregos. Bom, mas o caso, para mim, é que havia preconceito com Machado de Assis por causa da cor da sua pele, e ele tentou
viver bem na sociedade aristocrática, sem grandes amigos. Muitos amigos de festas, vamos dizer assim, sociais, mas poucos que ele confiava. Isso me fez lembrar agora, eu nem tinha anotado aqui, o Kant, né? Kant também era uma espécie de bobo da corte, quando era jovenzinho, quer dizer, um bobo proposital, né? Ele queria ter acesso à aristocracia, então é aquele sujeito bobo-bã, de contar coisas engraçadas, se relacionar com muita gente, mas na realidade ter poucos amigos. Bom, mas voltando, deixamos Kant para lá, e Machado de Assis, para mim, reflete isso, um pouco da sua formação. O Manuel Bandeira também, no seu primeiro poema, livro de poemas, né? A Cinza das Horas, bastante melancólico, ele que era tuberculoso, e parece que nessa obra, de um modo especial, ele reflete isto. E falando de tuberculose, eu posso vir mais à frente, e um psicólogo que parece que anda um tanto esquecido no Brasil, o Rolumei, quando ele escreveu O Poder e Inocência, foi depois de passar por uma fase tremenda. Eu acredito que de tuberculose, nos anos 50, ele foi acamado, era um tratamento extremamente difícil à época, e o livro Poder e Inocência retrata essa melancolia e a vitória sobre a sua doença. Então, é uma obra muito bem datada em termos de algo bastante circunstancial, embora em suas obras ele reflita, por exemplo, a sua formação teológica, né? Ele fez o Seminário Unido de Nova York, e era amigo do Paul Tillich, que deu aula lá desde sempre, né? Desde 1933, né? Quando ele foge ou é banido da Alemanha, foi comum acontecer isso, né? Com Paul Tillich, com outros cientistas que saíram de lá, filósofos, o próprio Erich Fromm, são homens que não concordavam, não apoiavam o nazismo e foram para os Estados Unidos, ao contrário de Heidegger. Né? Heidegger já se vendeu para não perder a reitoria da Universidade de Berlim. Mas são coisas curiosas. Mas voltando aqui ao Holloway, então ele reflete a sua amizade com Tillich, que é muito evidentíssimo, amigo até a morte de Tillich em 65. Eu creio que o Holloway morreu em 94 ou 2004, eu não estou certo, mas a amizade dele. Tem um livro, então, que expressa essa dependência mesmo, essa admiração, que é um livro menor dele, é o Coragem de Criar, que reflete bastante o Coragem de Ser. Então, ou seja, há o aspecto local da tuberculose, do livro, mas há a formação dele, né? Teologia, psicologia, aluno do Adler, que também o influenciou bastante. E já que eu falei de crise também, eu posso lembrar aqui do Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, naquele livro que eu não tive paciência de ler todo, talvez se eu pegasse hoje eu leria de novo, agora leria totalmente, o Schaeffer, quando escreve a verdadeira espiritualidade, que foi após também, eu creio que foi nos anos 50, uma crise espiritual que ele enfrentou, ele era agnóstico e depois se transformou, se converteu ao cristianismo, e já estava anos no pastorado e começou a rever a sua fé, a compatibilidade daqueles que se diziam cristãos e como viviam. Então, ele narra as suas andanças, né? Nas montanhas, na neve, quando estava muito frio, lá como eu vou dizer, no barraco da sua casa, mas não é barraco, hoje me foge a palavra onde fica o feno do gado, ali, né? Então, ele andava lá dentro, de um lado para o outro. Então, essa obra tem muito a ver com essa vivência dele específica, além de sua formação, toda a influência de Cornélio Infantil, né, e a própria originalidade e a sistematicidade
ele não era um pensador tão sistemático, né? E comete, por vezes, algumas generalizações nas suas interpretações artísticas. Bom, mas isso é outro caso. Então, crises, momentos. E eu fiquei pensando mais sobre isso, Rolumei, Machado de Assis, tal. O Carl Rogers também, Carl Rogers, que certamente o Rolumei leu e admirava, Carl Rogers também reflete a sua formação teológica. Ele também estudou no Seminário Unido de Nova York. Para você entender um pouco melhor, Roger, penso eu, na minha área, eu sou apenas um pastor que, de vez em quando, gosto de ler. Então, quando você vê o Rogers lá no Tornar-se Pessoa, você tem uma espécie de uma autobiografia intelectual e espiritual. Então, você consegue entender aspectos do pensamento dele, associando a sua formação e o que ele diz dele mesmo. Isso também você associa com René Descartes. René Descartes, no discurso do método, no início, que para mim ali é uma autobiografia intelectual, ele fala da sua formação no Colégio La Flèche, os jesuítas, que ele faz uma crítica aos jesuítas bastante pesada, mas que ele acabou, na construção do seu pensamento, tendo elementos jesuíticos, porque é impossível não ter elementos desta formação, não só dos jesuítas, que sempre foram muito severos no ensino, eu também fui aluno de jesuíta. É difícil você não herdar alguma coisa. Não no meu caso, que o tempo foi bem menor. Mas, voltando, então, você entende melhor Descartes, porque ele é um sujeito também muito curioso, né? A formação dele, gostava da riqueza, embora não demonstre isso tão claramente, mas fugia de guerra, de batalhas, ele gostava de uma vida mais tranquila, né? Tranquila, vivendo na sua estufa, pensando a respeito da vida. É claro que aqui deve ter algum exagero meu, mas também eu não estou fazendo nenhuma obra científica, eu estou apenas emitindo parecer. Então, você vê Descartes, Rolumei, Manuel Bandeira, Machado de Assis. Lembrei do Cezanne, que eu gosto muito, do Cezanne, um homem bastante difícil, de personalidade difícil, nunca se casou, vai viver sozinho, embora teve filho, né? Mas vai viver sozinho, pintando lá quadros, né? Quadros, eu anotei aqui, o Santo Vitório, eu tinha esquecido, eu fui ver Santo Vitório, é uma montanha, vamos dizer assim, que ele pintou. E eu lembro que eu li que ele pintou essa montanha mais de 70 vezes, ninguém tem quantidade ao certo, mas eu ouvi falar de 70, 74, 78 vezes que ele pintou. E eu me lembro que, alguns anos atrás, uns 10 anos por aí, eu descobri um autor, um fotógrafo, que seguiu os passos de Cezanne e foi não, foi fotografar essa montanha. E quando eu olhei a montanha, que monte sem graça, sem graça. Mas como é que ele conseguia ver tudo aquilo que ele reproduzia? Deve ter um desses quadros que permaneceu, né? Permaneceu. É bom dar uma olhada, que tem pouquíssimo a ver com a montanha que servia de inspiração. Eu acho que o Morro do Boré é mais bonito do que aquilo lá. Bom, mas ele reflete a sua obra, o seu aspecto intimista, uma transição que ele está ali, né, entre o impressionismo e o cubismo, usando cores, luzes e figuras geométricas, ele vai influenciar Picasso. Então, a sua obra reflete a personalidade, a sua experiência. Então, há essas marcas, né? Descartes, Schaeffer, Rolumei, o Estênio Márcios, né, que é um compositor que eu tenho profunda admiração. Então, você vê a sua biblicidade. Que coisa magnífica. Ouvir o Estênio Márcios é uma alegria singular. O Estênio Márcio, eu confesso a vocês que foi alguém que me despertou mais para a música evangélica contemporânea, né? Ele foi fundamental para esse despertamento. E o Estênio Márcio, ele revela em seus escritos
um profundo conhecimento teológico, uma marca. O que ele está compondo, do seu talento magnífico que Deus lhe deu, como um grande compositor, ali você percebe a formação teológica dele. Não é tão simples assim a composição dele, o que ele consegue perceber no texto. Ao mesmo tempo, você percebe um tom meio um tanto melancólico em algumas canções, que talvez reflita talvez algum quadro de depressão pela qual eu calculo que ele tenha passado, eu não tenho certeza. E se não passou, me perdoe pelo meu erro de interpretação aqui, mas eu vejo isso na sua obra. Você vê em Bach já é um caso diferente, quer dizer, não que não haja essas digitais, mas é uma digital, digamos, mais proposital, de colocar nas suas obras glória somente a Deus. Quer dizer, isso é uma marca visível, proposital. Então, vejam que há níveis diferentes e devem ter até classificações para essas questões que eu estou dizendo aqui, apenas empiricamente, como um leitor comum, sem ser especialista em nada disso. E há também marcas, já que eu falei lá atrás do Machado de Assis, do Padre Vieira. O Padre Vieira, que era um sujeito brilhante também, mas muito, muito vaidoso. Vieira, extremamente vaidoso, queria estar sempre na corte. E eu creio que a interpretação dele do Quinto Império e a aplicação que ele faz tem a ver com a sua vaidade, ele compra a ideia do sebastianismo e vai desenvolver isso, o Quinto Império, a história do futuro, e para mim a vaidade dele nesse aspecto está nisto, né? Dele aplicar novos governantes. Como Dom Sebastião não volta, né? Ele se lascou lá na batalha de Alcácer-Quibir, então agora ele vai apresentando, não, ele vai voltar sim, mas agora vai ser Dom João alguma coisa, Dom Henrique alguma coisa. Ele vai pegar alguns príncipes, alguns jovens, e vai dizer que naqueles homens você vai encontrar a volta do Quinto Império, que seria Portugal. É uma profecia atualizada circunstancialmente de acordo com os seus interesses. Bom, mas o Vieira também ele tem uma origem negra, mulata, vó, alguma coisa assim, que foi a Inquisição que, por outros motivos, o pegou alegando isso. Então, isso talvez explique na sua obra, talvez, repare, eu não sou crítico literário, muito menos psicólogo, mas explique as suas teorias, né, que são difundidas, às vezes, genericamente, como eu estou fazendo aqui. Ele defendeu os judeus. Não defendeu nada. A defesa que ele faz dos judeus é uma defesa miserável. Nos sermões dele, ele usa uma figura de Agostinho. Ele não cita a fonte, se eu me lembro, ele não cita a fonte. E eu nunca achei essa fonte. Eu procurei superficialmente, mas nunca fui pesquisar profundamente. Que Agostinho teria dito, e deve ter dito, que o esterco ele é útil se for colocado no lugar certo. Mas no lugar errado, não. Se você colocar o esterco na sala, você vai atrapalhar, gerar mau cheiro, etc. Se você colocar o esterco na planta, ela vai ser muito importante. Ele vai ser muito importante, o esterco, para fertilizar. Então ele fala, olha, assim são os judeus. Você veja que defesa magnífica dos judeus, né? Ele queria usar o dinheiro dos judeus, né? Porque ele admirava a companhia holandesa, que supostamente tinha muito dinheiro judeu, né? E hoje se discute isso. Parece que os judeus não colocaram tanto dinheiro ali naquela Companhia das Índias Orientais, né? Acho que é esse o nome da companhia. Então ele queria criar uma parecida. Então falou, os judeus são bons aqui, ó. É esterco, mas se a planta for nossas companhias orientais, ocidentais, o que seja, é uma coisa boa. E o negro, ele defende, tal, mas ele fala do negro como devendo dar graça a Deus. Ele fala do sermão na Bahia,
Eu lembro de ter lido isso. Ele falou, não, olha, vocês encontraram libertação, esse êxodo aqui para vocês, tá beleza. E vocês saíram da terra de vocês, vieram para esse cativeiro, mas esse cativeiro é que o libertou para a glória, porque agora eles conheceram a fé católica romana. Então, querendo ou não, isso reflete aspectos de sua personalidade, aspectos de sua formação. Alguns conscientes e outros não, mas isso dá, obviamente, com todo mundo. Eu acho que foi isso que eu anotei aqui. Né? Sim, o Sartre. O Jean-Paul Sartre é uma coisa mais curiosa. O Jean-Paul Sartre falando de angústia, estava na moda nos anos 60, naqueles cafés lá em Paris. Aliás, você vai tomar café ali, fica com raiva. É caro, forte e pouco. Caro, forte e pouco. Eu não gosto. Um pouquinho de café forte. Eu prefiro o Belita brasileiro, com bastante abundância, uma xícara que cabe em 3 pequenininhas. Mas lá os jovens daqueles cafés parisienses, né? Os idealistas, né? Da mesma geração que formou o Fernando Henrique, esses intelectuais nossos. Bom, mas então, naqueles cafés na década de 60, e ele falou sobre angústia, sobre a incerteza. Isso você vê nos seus romances ou muito claramente lá na... Como é que é o nome da obra? O existencialismo também é humanismo, é isso? O existencialismo é humanismo. Então, você vê claramente a ideia de angústia, o homem é o seu projeto, ele é que se faz, papapá, papapá. Eu tenho a impressão que quando ele morreu, em 1980, eu lembro o ano porque foi o ano que eu comecei o ministério, sabe uma coisa que eu li que ele teria dito que nunca sentiu angústia nenhuma. Aquilo ali estaria na moda. Bom, se isso é assim, ele revelaria aspectos do seu caráter, né? O que eu não duvido. Eu não duvido quanto a isso, né? Quanto ao seu caráter. Né? E Simone de Beauvoir tiveram uma vida longa sem nunca se casarem. E a questão não é somente essa. Como Tillich também, em sua obra, com a vida bastante dissoluta, e acaba refletindo isso em seu pensamento e obra. Então, nós temos digitais. Essas digitais refletem coisas circunstanciais, pode ser algo proposital, algo que eu nem percebo, ainda tendo a grande matriz. E as digitais que eu coloco de propósito. Eu nem estou entrando aqui em códigos da Vinci, se o cara colocou ali ou não, se o Leonardo da Vinci fez alguma coisa assim, se na Capela Sistina de Miguel Ângelo lá tem um cérebro atrás. É isso aí. Eu estou totalmente fora da minha capacidade de avaliação, totalmente fora da minha capacidade de avaliação, mas eu estou dizendo que há sinais que alguém coloca, como eu falei do Bar, e em filme. Isso acontece em mais filmes, mas o que eu lembrei agora aqui quando eu voltei aqui, foi do Stallone, naquele filme no Brasil, acho que foi lançado em 77, Os Embalos de Sábado à Noite. E o Stallone, não me lembro se ele é produtor do filme, ele tem a participação ali. Se ele escreveu parte da obra, não sei. Mas ele aparece no filme. Ele aparece. É uma cena muito rápida. É que quando eu vi o filme às 20 vezes, na 19ª eu percebi quando o Travolta era magrinho, andando meio rebolando, e ele esbarra com um sujeito numa rua cheia, e esse sujeito é o Stallone olha para trás. Né? Então, é uma marca do filme. Eu já vi outros filmes assim, e parece que essas novelas brasileiras, graças a Deus, cada vez mais em decadência de audiência, tem alguns produtores, diretores, que também colocavam a marca dele, que era uma cena em que ele aparecia. Querendo ou não, meus exemplos estão todos errados. Se a minha avaliação foi errada, não se importem com isso. Isso é o que menos importa agora. O fato é que nós deixamos a nossa marca naquilo que nós fazemos. Os exemplos podem ser errados, mas a nossa marca como criatura, pecadores, está em nossa criação. É por isso que não existe cultura perfeita, toda cultura reflete maior ou menor grau o pecado. Deus
absolutamente santo e majestoso, ele reflete, obviamente, em sua criação, a sua marca digital. Deus é o grande artista. E em tudo que Deus faz, a perfeição e beleza. E olha que o que nós conhecemos de Deus, já que nosso conhecimento é mediado, nós conhecemos uma miopia própria nossa, por causa do pecado, e também porque a natureza sofre as consequências do pecado. Mas, mesmo assim, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus, então, é um Deus perfeito, e a perfeição permanece em sua obra. O salmista vê isso extasiado não só no Salmo 19, mas também no Salmo 8. O sol se nasce, se põe, há uma sequência na criação que não é natural, é porque Deus criou desta forma. Então, em tudo que Deus fez, há beleza, santidade, justiça. Deus, eu insisto, é o grande artista. A perfeição está em Deus. E é por isso que a sua palavra é perfeita. Ela é completa. Ela é completa. Porque vem para bem de Deus. Mas, gente, você deve estar pensando isso tudo por causa da assinatura de Paulo, né? Mas é assim que eu assino. A mente da gente voa, né? É que eu comecei a pensar nisso que eu falei agora de manhã, né? Como é que nós assinamos as nossas construções? Como é que eu assino? Como é que eu assino esse vídeo que aqui eu estou fazendo e eu estou observando que ele está ao vivo, que eu coloquei sem querer, mas logo depois eu vou colocar uma forma particular para divulgá-lo um período mais para frente. Mas então vejamos, como é que eu assino esse vídeo? Como é que eu assino a minha construção enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto avô, marido, enquanto pastor? Qual é a minha digital? Porque nós fomos recriados em Cristo. Paulo diz aos Efésios que nós somos feitura dele, e eu já disse em outro momento que a palavra feitura cabe muito bem ali o conceito de poema, de poesia, embora nem todos os exegetas gostem disso, como Carson não gosta, mas ele também não é proprietário da gramática. Então, o homem é o poema de Deus. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Pense então nisso. Deus nos preparou para as obras, foram preparadas em Cristo. Aquele que é o nosso irmão mais velho, aquele que é o modelo da vida cristã, aquele que é o modelo para o qual nós devemos caminhar, porque Deus nos elegeu na eternidade para sermos conformados na imagem de Cristo. Então eu fiquei pensando, Paulo assina assim. Eu sei como eu assino, eu sei fazer minha rubrica. É muito interessante, né? Não sei se aconteceu com vocês um período de elaborar uma rubrica. Eu me lembro da minha filha com essas preocupações, quando era menininha, de formar sua rubrica, né? Mudava para cá, para lá, colocava 3 pontinhas e um gatinho. Né? É muito curioso. Nós sabemos como nós assinamos, mas a nossa vida deve ser uma assinatura de uma nova criatura. Uma nova criatura que ainda é influenciada pelo pecado, que cai, que tropeça, que roga a Deus misericórdia e perdão, que perdoa, que é perdoado, mas é uma nova criatura. Então, eu pensei sobre isso e vou continuar pensando sobre isso. Como é que nós assinamos a nossa vida? Como nós construímos a nossa vida? Se essa assinatura ou digital nossa reflete
o Evangelho, o poder do Evangelho em nós, a nova criatura que somos em Cristo Jesus. Imperfeita, sem dúvida, porque ainda não somos o que seremos, como João nos fala lá no capítulo 3 da primeira epístola. Mas, sem dúvida, criaturas novas em Cristo. Precisamos de discernimento a Deus para que nos ensine a viver esse Evangelho e que a nossa assinatura não seja apenas algo artificial, mas que a nossa assinatura, que ela vai existir, consciente ou inconscientemente, seja uma assinatura condizente com a nossa nova natureza em Cristo. Eu acho que me alonguei demais neste vídeo. Perdoe por isso. Mas acabo por deixar minha assinatura. Que Deus nos abençoe. Amém.